Já pensou a sua parceira alcançando mais do que 15 orgasmos numa única experiência? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo aqui ao canal perfeito para você que busca mais prazer e conexão de verdade. E nesse vídeo eu vou ensinar como você pode utilizar técnicas de Tantra para levar a sua parceira a múltiplos orgasmos. E quando eu falo 15 orgasmos, isso daí normalmente acontece com pessoas iniciantes, é bem comum. Agora, quando a pessoa costuma receber estímulos tântricos, ela vai desenvolvendo tanto potencial orgástico que os orgasmos eles ficam incontáveis, bem mais que 20, 30, 40 é incontável. É uma experiência surreal de prazer. E muitas pessoas falam assim, nossa, mas pra que tanto orgasmo? É só você vivenciando essa experiência de êxtase e de plenitude para você entender. Quem já vivenciou o Tantra sabe do que eu tô falando. Se você já vivenciou o Tantra e acompanha aqui meu canal, coloca nos comentários pro pessoal saber o quão incrível é essa experiência indescritível de prazer. Compartilha aqui nos comentários para mim, tá bom? Primeiro ponto para você levar a parceira para uma experiência de múltiplos orgasmos é ela ter um corpo que sustenta o prazer, tá? Como que funciona a experiência de orgasmo? A experiência de orgasmo, ela não é uma experiência genital, ela é uma experiência corporal, tá? O orgasmo, ele é um fenômeno neuromuscular, tá? Os músculos e nervos, eles começam a se contrair. Conforme ocorre o processo de excitação, o tempo entre uma contração e outra vai acelerando até que tem uma tensão máxima seguida de um relaxamento. Essa é a experiência de orgasmo. Só que nas experiências tradicionais, para quem não conhece o Tantra, essa experiência acontece de forma genitalizada. Então imagina toda a tensão orgástica está focada no genital. A pessoa não sustenta o prazer, porque o corpo ele é todo com músculos e nervos. Então o corpo todo tem potência orgástica. Se essa experiência está focada só no genital, ele não tem sustentação. Então, para que a pessoa consiga sustentar uma experiência de múltiplos orgasmos, essa sensação ela tem que se expandir para o corpo. E para essa sensação se expandir para o corpo, que a gente chama no Tantra de hiperorgasmo, um orgasmo de corpo todo, a gente precisa estimular o corpo. Então, no Tantra, a gente tem algumas técnicas para estimular. Por exemplo, a experiência olfato-gustativa, que é cheirar e lamber o corpo todo. A técnica da massagem sensitiva, que é um toque sensorial. Esse toque sensorial, ele vai despertando a bioeletricidade, que é a energia do corpo. Então o corpo todo vai se arrepiando e vai mobilizando todos os músculos e nervos. Você já teve aquela sensação de sentir uma coisa aqui que arrepia até as pernas? É exatamente isso que acontece com quem recebe sensitive. Inclusive, se você quiser se aprofundar nessas técnicas, eu ensino tudo no Conexão, é meu curso online de Tantra. São videoaulas com toda a demonstração do passo a passo da massagem tântrica em pessoa de verdade, inclusive em genital de verdade, no genital do homem, no genital da mulher. Tem também o passo a passo do sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o Conexão aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? E bora lá! Então, a gente faz um estímulo sensorial no corpo para que essa experiência se expanda para o corpo, e daí você não tem que ser uma passadinha de mão rápida, né? Você vai explorar o corpo. Para isso é interessante que você entenda que a prática do Tantra, ela é antes de mais nada uma experiência sensorial, porque no sexo tradicional a gente vai naquele aceleramento, né, no 220, naquela excitação para chegar logo ao orgasmo. Só que o orgasmo muito rápido não tem potência. É como se você é um fósforozinho ali, acendeu e apagou. Então você quer uma fogueira, você quer sustentar. Para você ter a fogueira, você vai ter que investir mais tempo. Então uma experiência de múltiplos orgasmos, ela não vai ser numa rapidinha. Você precisa ter uma dedicação, né? Explorar esse corpo por pelo menos uns 20 minutos, explorar o corpo, depois explorar o genital de forma que você tonifique o genital. Como assim? Geralmente, a gente faz os estímulos de uma forma que prejudica o prazer da mulher. A gente esfrega. Com
quando esfrega, afunda o clitóris e dessensibiliza a glande, porque a glande do clitóris ela é muito sensível, então você acaba irritando a glande. O correto é você estimular o corpo do clitóris assim que nem a gente estimula o pênis. A gente não estimula o pênis assim? Ninguém estimula o pênis assim, né? Só que o clitóris a gente faz assim. Só que o clitóris tem um corpinho e esse corpo é interno. Então, quando você identifica ali a região da glande, se você fizer assim, você vai sentir como se fosse um nervozinho, um barbantezinho. E esse nervozinho, esse barbantezinho que você tem que estimular. E conforme ocorre o processo de irrigação sanguínea, que é similar ao pênis. O pênis, quando você estimula, ele não tá ali flácido, pequeno, e daí ele não ganha tônus, volume, fica rígido. O clitóris é a mesma coisa. Você pega nele, ele parece um barbantezinho, fininho. Daí você fica estimulando, ele vai parecer um dedinho, uma caneta, ele ganha volume, ele fica mais durinho, você sente melhor ele. Então você tem que estimular esse clitóris até sentir que ele ganhou a irrigação sanguínea. Só que a mulher, para ela ter essa irrigação sanguínea completa, o tempo dela é mais demorado que o homem, tá? Porque no homem o sangue vai direto para o pênis. São cerca de 50 ml, em 2 minutos ele tá pronto. E a mulher, o sangue não vai direto para o clitóris, ele vai para toda a região da vagina, da vulva, porque ele automaticamente ele começa a preparar o corpo da mulher para penetração. Então, para a mulher receber o pênis, ela precisa estar toda inchada, macia, fofinha, né, para o pênis entrar e ela sentir prazer, não sentir dor, não sentir desconforto. E o que acontece é que normalmente a gente não espera esse tempo da mulher, que esse tempo demora de 15 a 20 minutos depois que inicia esse processo de excitação, tá? Então tem que prolongar essa experiência de prazer da mulher, e daí, nessa experiência de prolongar o prazer da mulher, a mulher vai acessar múltiplos orgasmos, porque a mulher não está acostumada a receber um estímulo prolongado no clitóris. Os estímulos do clitóris costumam ser ali 2, 3 minutinhos, daí ela não acessa múltiplos orgasmos. Agora, se você explorou esse corpo, ela já silenciou a mente, já está mais presente, perceptiva as sensações, o corpo dela está ativo, ela está num outro nível. E daí você começa a estimular esse clitóris, e conforme esse clitóris vai ganhando a irrigação, o tônus, ela começa a acessar orgasmos, tá? E esses orgasmos são orgasmos um seguido do outro. E daí, muitas vezes, né, se você não tem repertório, você não sabe como estimular esse clitóris de uma forma prolongada, e daí a gente fica aqui, vai cansar a mão. Mas com as técnicas do Tantra, a gente aprende a estimular o clitóris de formas diferentes, por exemplo, fazendo movimentos circulares, fazendo movimentos de deslizamento, fazendo movimentos de pinçamento. Então você vai aprendendo como estimular o clitóris de forma manual, e se você quiser intensificar o prazer, você também pode utilizar o vibrador do jeito certo, que o jeito errado é colocar o vibrador na glande. O jeito certo é colocar aqui, ó, na lateral, mudando a lateral de tempos em tempos. Então, quando esse lado aqui fica sensível, você muda o vibrador para o outro lado. E aí você leva a mulher uma experiência de múltiplos orgasmos, mesmo antes da penetração. E quando você vai penetrar, como a vagina ficou irrigada, inchadinha, ela vai sentir muito prazer. E o clitóris, ele tem 2 perninhas que ficam na entrada do canal vaginal. E essas perninhas, elas também são um tecido erétil, que ganham volume. Elas ficam gordinhas, inchadinhas. Então, quando o pênis penetra, massageia todo o corpo do clitóris e daí os orgasmos continuam. Você vai levá-la a múltiplos orgasmos. Mesmo antes da penetração, vai penetrar e vai continuar intensificando o orgasmo e esse orgasmo se expandindo para o corpo. É uma experiência surreal de prazer. E se esse assunto te interessa, olha só, tem esse outro vídeo aqui que você vai adorar assistir.